Bom dia, amada igreja. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É bom estarmos na casa do Senhor, os irmãos chegando aí, nosso culto, Escola Bíblica Dominical. Está no seu lugar, nós vamos adorar o Senhor, nós vamos estudar a palavra. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias, Atos capítulo 18, versículo 9, que é da nossa campanha, o tema da nossa campanha. Nós estamos aí numa grande campanha de missões estaduais, Minas, conhecendo o Senhor Jesus. Amém? E aí no Atos capítulo 18, versículo 9, a parte B, diz que: mas fala e não te cales. Nós temos a obrigação, responsabilidade, de levar esta mensagem maravilhosa do Senhor Jesus àqueles que estão à nossa volta. Possivelmente nós não estaremos em alguns municípios em nossas Minas Gerais, mas nós estamos presentes aqui em nosso município e podemos falar, amados. Deus, Ele nos deu esta ordem de falar do Evangelho, como dizendo aqui o apóstolo Paulo, e Ele também nos deu esse poder para que eu e você venha testemunhar, possamos testemunhar, o poder do Espírito Santo. Então nós precisamos testemunhar através da nossa vida, da nossa fala, pedir ao Senhor que nos capacite. Ele tem nos capacitado. Nosso dia a dia, Paulo, como tinha outra profissão, ele fazia tendas, pregava o Evangelho, estratégia. Então no nosso dia a dia, onde Deus nos plantou, a gente tem que falar. Ele diz: olha, fale e não te cales. É a visão do Senhor apóstolo Paulo. Não temas, nós precisamos falar desse Evangelho. E os nossos missionários estão falando nessa grande região, abençoada, Minas Gerais, nosso estado. E nós precisamos aqui segurar as cordas. Então nessa campanha você vai pegar o seu envelope. Próximo domingo nós estaremos fazendo este ato, passando as suas mãos em envelope para que você possa depositar a sua oferta, orando, fazendo a abertura oficial dessa campanha e pedindo a Deus que possa abençoar os nossos missionários. Nós temos missionários da nossa convenção, temos missionários de tempo integral, temporários, nós temos várias modalidades e o Senhor tem abençoado a nossa terra através das nossas orações e campanha. Então, Minas Gerais, muitos municípios ainda precisam de conhecer o Senhor Jesus. Antes de orar, gostaria de sortear a família da semana, pedindo a Deus que possa abençoar mais uma família na semana. E aí lembrando os irmãos das nossas atividades, ok? Próxima terça-feira nós temos a MCM aqui na igreja. E aí cada encontro, uma ministração diferente ao coração de vocês mulheres. Então esse é o ministério para você, mulher. Então as irmãs que estão nos acompanhando, os amigos, parentes, familiares podem estar presentes também. Então vamos estar aqui nesse momento, as irmãs, convide outras irmãs, estará ministrando, a irmã Aline estará fazendo a ministração. Então cada mulher, cada irmã tem participado, tem sido uma bênção, para a glória de Deus Pai. Gostaria também de falar para os irmãos que todas as segundas nós temos Eu Vou, uma atividade da igreja, uma atividade diferente, onde a gente vai em um local onde Deus usa nossas vidas. Então esse é uma atividade da igreja e o ministério de oração é que está à frente. Então a gente vai em grupo, ali em um lar, numa necessidade, numa carência, e Deus tem usado a vida dessa igreja para ir. Então nós precisamos ir. Ide, portanto. Então todas as segundas. Gostaria de enfatizar também aos pais, familiares, aos encontros dos jovens e adolescentes. Tivemos na sexta-feira um encontro de um lar. Teremos outro lar para estar ali compartilhando a palavra. Tem sido um momento abençoado. Então papai e mamãe apoiem, ok? O adolescente, o seu filho, o seu filho jovem, para que eles possam conhecer mais a palavra, ok? Nós precisamos ensinar a palavra aos nossos filhos e tem sido um momento gostoso e prazeroso. Gostaria também de parabenizar todos os aniversariantes
do mês de junho. A gente sempre projeta aqui a tela, né, dos aniversariantes do mês de junho. Então receba os parabéns aos irmãos e irmãs, Deus abençoe grandemente. Nós estamos aqui com a família em destaque da semana, é o Michel e Ana Paula, colocando no altar do Senhor. Então, lembre dessa família, desse casal, coloque no altar do Senhor. Todas as famílias da igreja estão aqui e nós sorteamos, todas as semanas e orando. Então, a gente tem incentivado e desafiado você, enviar um áudio, um texto, uma visita, levar alguma coisa, lembrar da família em destaque, para que possamos estar orando e Deus fortalecendo. Nós vamos orar, vamos colocar diante do Senhor a nossa vida, agradecendo a Deus, porque até aqui tem cuidado de nós. Muito obrigado, irmãos, irmãs, famílias que têm apoiado, têm participado ativamente da Escola Bíblica Dominical, uma escola por excelência. Eu convido vocês a colocarem em pé. Em seguida nós estaremos adorando o Senhor com mistério de adoração. Eles estarão conduzindo cânticos espirituais. Vamos falar com Deus, vamos pedir a Deus que nos abençoe. Mais uma vez, nós precisamos da bênção e da graça dele. Vamos colocar em pé, se você puder, nós vamos orar nesta hora. Você que está em casa, que nos acompanha, Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã, familiares, amigos, e que você nesta manhã possa receber a bênção. Que a palavra do Senhor possa encontrar lugar no seu coração, e que os louvores aqui entoados possam alcançar a sua vida e você receber cura e graça em nome de Jesus. Deus, nós bendizemos ao teu nome, Pai, mais uma vez, porque o Senhor tem cuidado de nós. Louvamos ao Senhor por todas as coisas. Tu és bendito, Tu és o Deus de graça, o Deus de salvação. Nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, as nossas vidas, os nossos lares, a Tua igreja, a igreja do Senhor Jesus. Obrigado porque Jesus é o supremo pastor, aquele que guia os nossos passos, nos salvou e tem a todo instante estado ao nosso lado, nos abençoando. Muito obrigado, Deus, pelo Teu plano maravilhoso. Colocamos diante do Senhor, ó Pai, nossas vidas, a família em destaque dessa semana. Colocamos diante do Senhor as atividades, que o Teu nome seja exaltado, ó Deus, em cada ação. Muito obrigado por mais uma campanha de missões e que possamos contribuir, orar, ó Deus, e testemunhar. Não calarmos, mas falarmos do Teu amor e da Tua graça. E que agora, Pai, os louvores entoados possam chegar no Teu trono de graça. Ó Deus, que o Senhor possa ungir as vozes, os instrumentos, ó Deus, e que juntos nós venhamos a exaltar ao Senhor, a adorar ao Senhor, porque para isso o Senhor nos criou. Muito obrigado. Continue conosco, também ministra a Tua palavra em nossos corações essa manhã. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda em pé nós vamos louvar o Senhor. Irmã Dilene vai estar aqui ministrando, que você possa louvar o Senhor com a sua vida. Bom dia, igreja. Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre conosco. Amém? Amém. Estamos nessa manhã, uma manhã muito iluminada pelo nosso Deus, no qual Ele nos deu a oportunidade de estarmos aqui na casa dEle para poder louvar, para poder cultuar. Todo este momento, derrame o seu coração ao Senhor. Diga para Deus: te exaltamos ao Cordeiro Santo de Deus. E declaramos, ó Pai, as Tuas maravilhas sobre a nossa vida. Você realmente possa estar louvando ao Senhor com toda a força do seu coração neste momento. Entregue toda a sua adoração ao Senhor nessa manhã. Declaramos a sua
dessa música a gente faz uma pequena reflexão se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Nós estamos vivendo aí um tempo em que estamos de caça ao Lázaro. Tempo em que o mundo se mobilizou nesta ação. Tempo que o homem pensa que tem a força, mas a força vem do alto. A força vem de Deus. A gente vê ali o sofrimento dos pais daquele rapaz, né, sofrendo tanto, pedindo ao filho para que se entregue. E a gente vê ali, né, todo o policiamento ali, tentando capturar essa pessoa que está fazendo tanto mal à humanidade. E se nós formos olhar o nosso coração, a gente às vezes fala coisa que não agrada a Deus. Mas nós temos um coração regenerado pelo Senhor. E lá no livro de Jeremias, no capítulo 23, no capítulo 9, versículo 23 e o versículo 24, nos diz esta confirmação do poder de Deus sobre as nossas vidas. Diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender, em me conhecer. Eu sou o Senhor que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o nosso Senhor. Nosso coração é um coração hoje regenerado. É um coração em que eu tenho que ter compaixão desse rapaz. De pedir a Deus que encontre ele, mas que encontre ele vivo, para ele ter oportunidade ainda de uma regeneração. Desse encontro que eu tive um dia, que você também teve. Desse encontro com o nosso Deus. De ter hoje um coração regenerado. Um coração pronto para servir, um coração pronto para perdoar. Quantos não têm um coração pronto para perdoar? E nós somos filhos do Senhor. Nós somos regenerados, lavados no sangue de Jesus, purificados. E assim a nossa vida está disposta a perdoar, a amar, até mesmo aquele que já matou tantas pessoas. Mas ele tem direito à salvação. Vamos cantar neste momento, corpo e família. Coração do Pai.
Deus. Né? Ela teve muito mal, irmãos. Eu fui na casa da minha mãe e pensei assim, essa semana minha mãe não passa. E eu falei com Rosângela, Rosângela, ore pela minha mãe. Peça oração na igreja pela minha mãe, ela não está bem. Peça no grupo. E o grupo é forte, né, pastor? Graças a Deus. Graças a Deus. Ontem eu estive na casa da minha mãe, eu almocei com ela, como ela está bem. Irmãos, isso é muito bom. Oração, ela pode muito nos seus feios. E a gente tem uma igreja que ora. Irmãos que ora. E é esse corpo que Cristo precisa, né? Dessa união, desse amor. É de um pedir pelo outro. É de um, né, estar ali preocupado com o outro. Isso é muito bom. Que Deus continue abençoando a IPNJ cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Ainda vamos cantar o hino 456. Você que veio preparado com seus dízimos e suas ofertas, poderá neste momento dedicar-se ao altar do Senhor. Vamos louvar ao Senhor. O estandarte. Não sei quem vai estar, mas que o Senhor esteja usando pelo poder do Senhor a estar falando, Deus, completando assim nessa manhã aquilo que o Senhor tem preparado para os nossos corações.
Bom dia! Quem tem classe, né, pode seguir para sua classe. Estou muito feliz por cada um que veio, que está aqui. Agora eu posso falar como diretora da EBD, né, junto com a Gedelias. E um anseio meu, Deus tem colocado no meu coração. E algumas coisas que Deus coloca no meu coração, às vezes eu pego Gedelias pensando também, né, que nós somos dirigidos pelo Espírito dele. É que a gente gostaria que a igreja avançasse em conhecimento, em crescimento. É muito difícil, às vezes, para quem já está há muitos anos na igreja, às vezes já conhece muito da Bíblia, às vezes vem aquela sensação de que, opa, agora eu estagnei, né? Eu não tenho para onde crescer, eu não tenho para onde aprender, e aí vai esfriando, né? Vai deixando de participar dos estudos, às vezes não acompanha o que está sendo ensinado na igreja. Então, que a gente consiga quebrar essa mentalidade e achar caminho por onde a gente possa avançar. É isso que tem sido o meu desejo. A gente tem conversado, talvez vamos seguir esse modelo até o final do ano, esse modelo de classe coletiva. Mas eu sinto muita saudade de ouvir as pessoas falando na classe, né? Eu gostava de jogar o assunto e ver o assunto ser discorrido, um discordava, o outro comentava, e eu sinto muita saudade disso, mas nós devemos seguir até esse final de ano com a classe coletiva. Então vamos ver como que a gente faz para a gente aproveitar o máximo dessa classe. Ah, gente, isso é individual. Nós temos que querer crescer, avançar e aprender. Hoje a lição vai falar sobre o discurso da intolerância e como que a família se posiciona diante disso, como que a família se relaciona com isso. Seria Lara, mas Lara tomou a vacina mais forte, né? A minha foi Coronavac, não deu reação, só dor no braço. Ela também está com uma dor forte no braço. Então nós trocamos. Semana que vem ela vai falar sobre superproteção. Os pais super protegem às vezes e ela vai falar um pouco sobre isso. Então vamos passar aí o primeiro slide. Intolerância. Como que eu posso definir o que é intolerância? Está colocando ali que é uma atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar diferenças em crenças e opiniões. E aí eu me pergunto, então, intolerância é a falta de habilidade para você, né? É a falta de habilidade ou é a falta de vontade? Então está dizendo assim, se eu quero ser tolerante, eu preciso desenvolver essa característica em mim e eu preciso também ter esse desejo em mim, porque senão eu não vou ser. Quer dizer que dá um pouco de trabalho a gente aprender a ser tolerante. No sentido político e social, intolerância é a ausência de disposição para aceitar pessoas com pontos de vista diferentes. Então, eu não estou disposta a ouvir o que o outro quer dizer, a ver o ponto de vista do outro. É o meu ponto de vista que interessa e pronto. Isso é intolerância. E hoje nós estamos vivendo essa intolerância assim, de uma forma generalizada. Na minha percepção, sempre tivemos problema com intolerância. A própria lição traz contextos bíblicos onde mostra que os discípulos estavam sendo muito intolerantes. Quando eu era criança, né, o mundo mudou muito, né? Às vezes a gente fala... Eu fico imaginando hoje a geração antes de mim, que deve ter sentido esse baque maior ainda. Eu coloquei aí uma palavra no próximo slide. É uma palavra que hoje a gente não escuta mais. Não sei se vocês repararam. Essa palavra saiu do nosso cotidiano. Saiu. Por que saiu? Hoje não existe mais nada que seja tabu. A proposta hoje é a gente conversar sobre tudo. Então está todo mundo falando sobre tudo. Ninguém quer saber. Aí eu tenho meu posicionamento lá a respeito de tal assunto, eu conto para todo mundo, eu jogo no Facebook, né? Tá assim. Na minha época, tinha assuntos que eram tabus. A gente não podia falar, famílias tinham dificuldade de falar. Por exemplo, dá um exemplo da minha adolescência, né, da infância. Sexo antes do casamento. Era um tabu, né? Os pais tinham dificuldade de falar sobre temas. Inclusive, eu pegar o microfone naquela época e falar isso no microfone na igreja, né? Falar sobre o uso de preservativos, métodos anticoncepcionais, eram coisas que não se falavam no contexto social, era tabu.
Homossexualismo, nem pensar. A gente desconfiava que fulano podia ser, mas alguém falava alguma coisa, ninguém. Ninguém comentava nada, será que ele é? Isso no contexto da igreja, né? E aí, às vezes, a pessoa estava fazendo o quê? Vida dupla, né? Então, hoje eu até acho que isso melhorou, porque pelo menos a vida dupla hoje, a pessoa só vai ter se ela realmente for muito mau caráter, né? Porque hoje ela não tem por que se esconder ou dizer quem ela é, mostrar quem ela é. Hoje está tudo aí, aberto, né? Vamos dizer, se tiver que sair do armário, saíram, né? Hoje está tudo, todo mundo tem liberdade de ser o que quiser ser, de falar o que quiser falar. Nós estamos vivendo esses tempos. Mas naquela época tinham muitas vidas duplas. Então a pessoa era uma coisa nesse ambiente, no outro ambiente era outra coisa, né? Não que hoje não exista isso ainda. Então não existe mais tabu, caiu em desuso. Hoje nós falamos sobre tudo. Falamos. Falar é diferente de escutar, né? Que o irmão José da Silva falou sobre isso, é diferente. E aí, olha, próximo slide, alguns temas. Quando eu fiz esse quadro, gente, eu não assisto televisão, porque eu não tenho tempo. Hoje, quando eu assisto a Netflix, essas coisas, né? Que também não quer dizer que é melhor, não, né? Tem muita coisa lá também que tem que filtrar. Mas aí eu lembrei daquele quadro da Fátima Bernardes, que o pessoal joga muito na internet, que tem as hashtags, né? Nem sei falar, né, a palavra. E aí eu fiz um quadro parecido com esses temas que são, assim, os temas mais bombados na polêmica. Talvez tenham outros que eu não lembrei. Então, homofobia, divórcio. Hoje nós estamos em tempos complicados, que nós também temos a heterofobia, né? Não é mais só a homofobia. Pena de morte, feminismo, bullying. Bullying é um tema que eu abordo no meu trabalho. Pais que chegam para mim e falam, meu filho está sofrendo bullying, o que eu faço? Porque às vezes a pessoa fica muito naquela tentativa de consertar o mundo em vez de dar defesas para o filho, né? Ensina defesas para o seu filho, ensina ele a se amar, a ver as suas próprias qualidades. Uso de drogas. No meio cristão hoje, algumas drogas são toleradas no meio cristão, né? Ainda que de forma menos, né? A pessoa tem menos acesso ou ingere menos, principalmente bebida alcoólica, mas algumas coisas são mais toleradas. Racismo. Eu repeti homofobia? Não. Homofobia e bolsonarismo versus lulista. Esse eu gosto muito. Porque a gente tem visto nossos irmãos falarem cada coisa na rede social, que aí eu falei assim, não, isso eu tenho que colocar. Bolsonarista versus lulista. E depois até conversar um pouquinho sobre isso, né? Só um exemplo do que eu vi na rede social a respeito dessa questão política. Nós temos irmãos, né, gente, de direita, irmãos que defendem o PT, até hoje temos. E eu falo que tanto a direita quanto a esquerda tem filosofias que são boas, né? Então, quando a direita vira e fala assim, olha, nós precisamos defender a minoria, porque é uma minoria que precisa de defesa mesmo. Alguém tem que olhar por eles, são pessoas, em termos de direitos, eles têm seus direitos. E aí uma série de outras coisas, de permitir mais acesso à população mais pobre, né? Acesso à faculdade, acesso... Tem muitas coisas boas, e a pessoa tem os seus motivos para ter aquelas convicções. E aí vem o pessoal da esquerda, né, gente? Aí vem o pessoal da direita e fala assim, não, que a gente tem que ser assim, quem trabalha que tem que ganhar, né? Esses falam, os vagabundos, né? Esse povo que só quer viver de ajuda do governo. Então é um radicalismo total, tanto para um lado quanto para o outro lado. E aí os cristãos entram nisso e fazem uma mistura com os nossos conteúdos bíblicos e evangélicos, né? E aí a gente fica assim, misericórdia, o que está acontecendo? Aí um irmãozinho da minha antiga igreja, uma vez comentou com outro irmão dele lá. Eu vi que os dois eram crentes e estavam discutindo. E aí ele virou e falou assim, quem vota no Lula, quem é da esquerda, vai para o céu? Eu tô assim, como assim, gente? O que a Bíblia fala sobre ir para o céu, né? A Bíblia fala que a pessoa tem que aceitar o Senhor Jesus, né? Escreve o Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aí nesse dia eu não aguentei não, já estava vendo eles debatendo, muito tempo. Aí eu entrei e falei assim, gente, peraí, o que vocês estão conversando? A Bíblia fala isso, isso e isso. Então o irmãozinho da direita, da esquerda pode ir para o céu. Não estou entendendo o que é isso.
Aí vem a nossa evangeliqueza entrando na política, né? Mas o anticristo vai vir, vai ser esquerdista, né? Aquela coisa toda do comunismo e tal. Aí eu fico assim, gente, como que Jesus, eu sempre me pergunto isso, como Jesus iria se portar diante desse cenário? Então, os cristãos têm dado um show de ignorância na internet. Eu estou muito impressionada com o show de ignorância que nós temos visto, o show de bizarrice que nós temos visto. E quando fala que os cristãos vão pecar por falta de conhecimento, e é mesmo, por falta de conhecimento, por falta de reflexão, né? A gente não pensa nas coisas que a gente está ouvindo. Uma coisa que a minha geração também teve de bom, eu falei sobre os tabus. Naquela época a gente conversava sobre quebrar tabu. Hoje não tem mais tabu, quebramos mesmo, né? Quebramos tudo. Só que a gente fazia uma coisa que eu acho que essa geração hoje está perdendo, e falo de todas as idades, que é o desenvolver o pensamento crítico. Então, quando você ouve uma coisa, você tem que pensar assim, por que essa pessoa está falando isso? Baseado em que essa pessoa está falando isso? Como isso se aplica ao conhecimento que eu tenho da vida? Né? Será que o que ela está falando é verdade mesmo? Essa pequena crítica a respeito do que você está ouvindo para decidir se você vai aceitar aquilo, né? Vai aplicar aquilo para você ou não. Então, hoje em dia, muitas vezes o cristão, por falta de conhecimento, por falta de base bíblica, ele vai escutando certas coisas na internet, ele vai construindo certas convicções que são ali, ele nem sabe de onde que veio mais aquela fonte, ele só repete, ele vira um papagaiozinho, ele não sabe por que ele está falando. Ele não teve tempo de amadurecer aquilo dentro dele, aquela ideia, aquele conceito. Peraí, mas nem isso que eu queria. Tá. Na minha época tinha um negócio que a gente fazia também, que era muito interessante, que era debate. Quem já fez debate na escola? Eu fiz debate na escola. Hoje nem faz mais, né? É raro um debate. Um dia desse eu tenho um debate até político. Por que tinha o debate? Justamente para mostrar que existe a verdade de um, existe a verdade do outro, e que nesse meio de verdades tem certas razões que o outro tem certas razões que o outro tem, que são aceitáveis, né? E no final das contas você vai colocar aquilo numa balança e vai tirar também as suas próprias conclusões. Mas nunca sem reflexão, nunca sem análise. Hoje a gente vai sem análise. A gente fala que a esquerda não presta, mas você fala isso baseado só nas coisas que você viu na internet. Você já foi lá pesquisar? Eu estou falando que eu sou esquerdista, não, né? Hoje eu sou neutra, né? Eu falo para a igreja, para as pessoas, eu sou neutra. Eu falo, eu sou nada. Eu não sou cruzeiro, eu não sou atlética, eu não sou... Então, eu acho que a postura do cristão deveria ser mais neutra em algumas coisas, né? Mas é a minha posição. Mas então, quando você vai nas bases ali de cada um, tem coisas boas nos dois, né? Então, a gente precisa aprender a respeitar um pouco as convicções dos outros e não misturar o que é Bíblia. O que é cosmovisão cristã é cosmovisão cristã. O que é política, o que está acontecendo aí hoje é outra coisa, né? Então, o pessoal está muito confuso, os cristãos estão muito confusos e está bem complicado. Mas a gente vai falar sobre intolerância. Então, tem uns cristãos muito intolerantes, né? Principalmente na internet. Vocês veem isso aí todo dia, né? Outra coisa também que eu queria comentar, só dentro desse quadro. Nós cristãos, nós fomos... Não vou colocar eu não, porque eu estou numa outra geração. Mas, mesmo quando eu era mais nova... Os adolescentes não sabem disso, mas acontecia às vezes de uma filha engravidar, o pai mandava ela embora de casa. Então, assim, os cristãos erraram muito. A gente tem que reconhecer esse nosso erro. Né? Falo do erro histórico, né? A escravidão foi um erro histórico. Então, o cristão errou muito. Às vezes, de dizer para o homossexual assim, olha, se você é homossexual, você vai para o inferno. Está errado. Que a pessoa não vai para o inferno porque ela é homossexual, ela vai para o inferno porque ela não aceitou Jesus, ela vai para o inferno porque ela é orgulhosa, porque o Deus da vida dela é ela mesma. Ela vai para o inferno pelo mesmo motivo pelo qual todas as pessoas vão. Então o discurso era esse discurso agressivo da igreja. Né? Então a pessoa, hoje eu percebo que isso se voltou muito contra nós. Eu sinto uma agressividade enorme das pessoas... do mundo, né? A gente pode dizer assim. Esses dias atrás, eu até comentei isso com a Cleide, né? Eu comecei a fazer um curso de preparação para professores de canto. Senão eu vou realmente oficializar isso, eu vou construir isso de uma forma
mais profissional, vou atrás do conhecimento. E quando eu cheguei lá na turma, é uma turma com muitos artistas, gente de palco, gente de teatro. E aí esse pessoal, eles não nos poupam, a nós cristãos, nem isso aqui, nem um pingo. Eles fazem piada mesmo, né? Eles nos ridicularizam mesmo. E aí na hora que a pessoa, tem cristão aqui na classe, aí o cristão tem, aqui ó, opa, presente, aqui, aí vem as mãozinhas levantadas, né? Aí eles seguraram um pouquinho na piada, mas a piada, né, é pesada. Então hoje a gente colhe muito essa seta, né? Essa seta foi, agora ela volta, nos ataca, nos atinge. E eu entendo, né? Eu não apoio a eles serem radicais nesse ponto que eles são, né? Mas os crentes também foram radicais durante muitos anos. E os crentes pegaram pesado com essas pessoas durante muitos anos, né? Que o artista que sobe no palco e canta samba vai para o inferno. Então eles falam isso o tempo inteiro, né? A mesma cantora cristã que é gospel, que vai em várias igrejas diferentes, vem um irmãozinho e fala, olha, isso que você está fazendo está errado. Deus não gosta disso não. Você está cantando para todo mundo, né? Então, assim, muita crítica. O meio evangélico é muito tolerante. Então, a gente tem colhido de volta muitas intolerâncias também. Não acho que isso vai melhorar. A gente vai ver na lição que na Bíblia tinha gente tolerante. Na minha época tinha essa intolerância toda. E eu falo que hoje piorou, porque a intolerância está generalizada. O sintoma que antes era aqui, hoje todo mundo percebe esse sintoma de forma generalizada, ou seja, está muito pior. O grande problema da intolerância é que a gente fica só vendo o nosso lado, e esquece de avaliar o lado do outro. Mas vamos desenvolvendo o tema. É um tema longo aí no nosso arquivo. Pode passar, meu bem. Coloquei ali que existem alguns tipos de pessoas. Isso não está na lição, viu, gente? Tem coisa que na minha cabeça eu ponho, né? E meu aluno já sabe. Mas tem pessoas que eu coloquei, são os radicais. Por que eu coloquei o radical, o senhorzinho velhinho? Hoje, gente, eu atendo o pessoal do aparelho auditivo, o pessoal mais velho. Hoje, o pessoal radical é o pessoal mais velho. Eu já tenho as convicções, estou falando mentira? Os meus irmãos mais velhos. A linha é essa aqui, essa linha. Se você for por aqui, já não serve. E aí eles me contam que brigou com o padre, que não está indo na igreja, que o padre falou um negócio que eles não gostou. E é umas histórias que eu fico assim, gente, como que esse povo é radical, né? E aí eu estou dizendo que meus colegas lá da turma também são radicais. Eles pegam assim, cristão não presta, mas eles acreditam em tudo. Eles acreditam em astrologia, em signo, em sagrado feminino da Índia, não sei de quantos séculos atrás, eles acreditam em tudo. Eles são melhores do que nós, com as crenças deles. Então, assim, né? Então, eles são radicais desse outro ponto de vista. Então, o radicalismo existe para todo lado. O imparcial é o que eu gostaria de falar hoje também sobre as famílias, que eu acho que é a postura que muitas famílias têm assumido. É a postura do imparcial. Eu não radicalizo, eu não tenho minhas convicções, ou eu estou em dúvida, então eu deixo... Volta, amor, volta. Eu deixo correr. Eu deixo correr. Eu não sento com meu filho para desenhar, para alinhar os nossos pensamentos. Eu não tenho argumento, eu estou perdido em mim. Como é que eu vou dar isso para meu filho? Essa linha, né, para ele seguir. Então tem o imparcial, esse imparcial fica meio em cima do muro. Tem o sugestionável. Hoje todos nós somos em algum nível sugestionáveis. Quando eu falo que está lá no Facebook, algumas coisas me atraem mais, outras me atraem menos, e eu dou mais atenção para uma. E aí eu coloquei uma criança ali como sugestionável, porque quanto mais pequenininhos, mais poder, né? Ali a sugestão tem muito poder sobre as crianças, adolescentes. Então ali essa idade tem que ser muito observada. Porque ele não vai aprender com você. Se você é um pai imparcial, uma mãe imparcial, ele não vai aprender com você. Ele vai aprender na internet. Hoje a gente aprende na internet. Não é nem escola, mas eu não sei se a gente aprende não. A gente aprende no YouTube, né? Na Netflix, a gente aprende nesses lugares. Coloquei ali um radical convicto. Esse radical convicto está de terno, gravata. Mas a minha intenção não é, eu quero que ele seja o nosso modelo, assim, né?
Eu tenho lá na minha turma, tem as pessoas que não são cristãs e são radicais convictas. Quando você pergunta sobre elas por que ela tem astrologia, ela te dá todas as razões. Ela tem argumento. Ela realmente tem uma estrutura. Nós, como cristãos, também temos que ter uma estrutura. A nossa base, a nossa convicção tem que estar na Bíblia. Então, são alguns tipos de pessoas que eu gostaria de pensar, né, em quem nós estamos sendo e como nós queremos ser. Né? Até que ponto eu vou permitir ser sugestionável ou não, como eu vou me proteger, vou continuar sendo imparcial com meu filho, com a minha filha, com as pessoas que convivem comigo. Aí eu coloquei as fotos, agora pode passar. Do radical, porque o radical é isso, né? É 6 ou é 9, né? 6 ou é 9, gente. Só que a pessoa enxerga só assim, né? Ou é 6 ou é 9. Quem está certo? Os dois estão errados. Tem inteligência nisso? Tem bom senso nisso? Não tem bom senso nisso, né? Isso é o radicalismo puro, por si. Eu ouvi que é assim, então eu bato o pé, vai ser assim até, né, morrer. Como é que fala? Que manga com leite faz mal, né? Eu acredito nisso, eu sou radical com isso, ninguém me faz acreditar que não é. O resto da vida vai morrer achando que manga com leite faz mal. Então esse é um radical que não avalia, que não se questiona, que não tem autocrítica. O próximo eu coloquei quem? O sugestionável, que é isso. Aí nós temos nossos espaços no cérebro, que são nossas dúvidas, aquilo que a gente está buscando aprender. Esses espaços vão ser preenchidos. Como vão ser preenchidos? Né? Então, se você não busca fontes bíblicas, provavelmente você está preenchendo com o Facebook. Provavelmente você está preenchendo com a palavra do pastor Antônio, né? A gente tem uns seguidores lá, né? Ou com a palavra do pastor, outro famoso que a gente fala muito aqui, engraçado, né? Não, o Malafaia não é engraçado, não. O Cláudio Duarte. O Cláudio Duarte vai lá e fala sobre os temas que ninguém quer falar, né? Então tem gente que não gosta dele. Porque ele vai lá e fala de coisas, né? Que a gente está falando que pra gente há pouco tempo era tabu. Ele vai lá e rasga o vento. Fala tudo. Então nós temos esses espaços, precisamos cuidar com quem vai estar preenchendo esses espaços. E o próximo, o imparcial, que para mim é isso aqui, fica em cima do muro. Ele não se decidiu, ele tem dúvidas. Ele não sabe se ele defende o casamento homossexual ou não. Porque ele vê assim, nossa, mas tem direitos, né? Ele fica assim. Mas aí ele está perto do homossexual e ele fala assim, para mim é o pior tipo de gente. Por isso que às vezes eu não dou certo com esse tipo de gente. É aquela pessoa que perto do homossexual e fala assim, que tudo bem, ok, vocês podem casar, ok. Aí virou ali, ele encontrou outro tipo de gente, a pessoa que é contra. Não, realmente, não, que a pessoa que não tem posição. Ela é da posição da turma social, que é agradar as pessoas. Ela não se posiciona em nada. Ela não teve posição, fica em cima do muro. Se você ficar em cima do muro, provavelmente seu filho vai aprender com outras coisas, com outras pessoas. Então a gente precisa sair um pouco do muro. Eu não gosto desse perfil imparcial, não. Né? Eu gosto de ser imparcial com as coisas que dão mais confusão. Né? Cruzeiro e Atlético. Eu estou quietinha pelo Atlético, mas eu não sou no meio, né? E assim a gente segue. E qual que é o outro? Acabou. Só no final nós vamos falar do radical convicto. Essa frase está na lição. Fala assim, gradualmente, todos vão assimilando com pouca crítica ou não os discursos e as ideias que vão sendo propagadas. Toda novela da Globo tem um casal homossexual se beijando. Toda a série da Netflix também. Confesso para vocês que hoje eu não me choco. Mas a primeira vez que isso aconteceu, vocês lembram como todos ficaram chocados? Então nós vamos normalizando tudo, porque isso vai sendo bombardeado para a gente. Nós vamos sendo expostos aos poucos. Aos poucos. Né? E à medida que a gente vai sendo exposto, a gente vai se acostumando e nem percebe. O pessoal, antigamente, tinha uns exemplos bons, né? Falava do sapo na água morna. Vocês já ouviram esse exemplo do sapo na água morna? Você põe na panela do fogo e põe um sapo lá na água morna. E ali o sapo vai ficando. Eu não sei se é verdade, tá? Não fiz a experiência. Já peguei sapo uma vez na faculdade. Não pego mais, só porque era obrigado. Ia valer a nota, né? Mas dizem, né? A história conta que se o sapo vai ficando ali, a água ferve, ele morre. Porque ele foi exposto aqui tão gradualmente que ele não
tempo assim, nossa, agora eu vou morrer, mudou a temperatura. Então a gente está um pouco nessa situação, a gente está sendo exposto tão devagarzinho, que a gente nem está mais se doendo de nada. O que mais tem ali? Aí é muito interessante quando a gente vai para a Bíblia e pensa assim, como que a Bíblia desconstrói tudo. Desconstrói tudo. Né? Machismo, feminismo, judeu, palestino, brasileiro, né? A Bíblia vai desconstrói tudo. Todas essas coisas que a gente tem, nossos preconceitos, aquilo que a gente acha que é melhor, que é pior, né? Ele fala assim, lá em Gálatas 3, 27 e 28. Quando eu estava na casa de oração, eu tinha muitos conflitos, porque na casa de oração a mulher não pode falar em público. Me falaram, você deveria ir para Batista. Cumpriu-se a profecia daquele irmãozinho que falou que eu tinha que ir para Batista, né? Estou na igreja Batista. E era muito difícil eu estar naquele ambiente. Esse versículo, de vez em quando, tinha um presbítero que citava para mim. Ele falava esse versículo para mim. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E é engraçado, mesmo quando eu estava naquele contexto, como que eu tinha uns para me bater e tinha outros para assoprar, para me apoiar. Interessante, para muitos é uma igreja machista, né? Considerada machista. E eu hoje faço uma leitura de que sim, tem muito machismo na estrutura, né? Tudo tem lado bom, tem lado ruim, tem lado, né, melhor, lado pior. Mas para a Bíblia ele vem lá e desconstrói. Ele fala, olha, mulher ou homem, livre, escravo, porque naquela época isso tinha uma importância grande, porque tinha muitos escravos que se convertiam. E ele fala, diante da presença de Deus é todo mundo igual. Não tem mais isso. Próximo, outro versículo. Tiago 2, versículo 1. Fala, eu coloquei só o versículo 1, gente, mas nesse capítulo vai falar sobre ricos e pobres na igreja. Fala assim, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Não façam acepção de pessoas. E aí Tiago começa a falar assim, olha, quando chega alguém com anel no dedo aqui, vocês têm coragem de pedir um irmãozinho que é humilde para levantar para o outro do anel chique do ouro lá, da pompa e da circunstância, sentar. Mas no reino de Deus não é assim não. E aí ele vai fazer essa correção. Aqui todos somos iguais, não tem rico, não tem pobre. Ele vai dar essa pontuação. E a lição vem trazer os conflitos de Lucas 9. Né? Eu quero ler Lucas 9. Nós vamos ler muitas coisas lá, muitos versículos. Peço que vocês abram a Bíblia. Porque aí Jesus é que vai desconstruir outros, né? Ali já desconstruiu questão de nacionalidade, questão de gênero. Eu confesso para vocês que eu estou com um pouco de dificuldade com esse gênero neutro. Eu estou meio intolerante com isso. Aí nesses cursos tem lá, eu não sei nem falar o pronome que eles criaram, né? Inventaram o nome, que pronome. Você não pode chamar de ela, de ele, que a pessoa ficou ofendida. Então até isso, hoje em dia tem. E aí ele vai falando, tem mulher, não tem homem, não tem, né, rico, pobre. A Bíblia vai desconstruir, né? Que Jesus é que vai desconstruir. Nós vamos ler Lucas 9 a partir do primeiro versículo. Antes de começar a leitura, o contexto é o seguinte, Jesus já estava com os discípulos em missão. Porém, Jesus fazia tudo. Né? Jesus curava, Jesus ele expulsava demônios, Jesus estava ali a pleno vapor. Chegou a hora dele delegar. Aí você pensa assim, poxa, os discípulos vão estar em plena espiritualidade, os discípulos estão arrasando, eles estão assim, ó, outro nível. Aí quando chega no final do capítulo, a gente fala, nossa, que banho de água fria, né? O ser humano não tem jeito, o ser humano não tem jeito não. Estava na presença de Jesus, no pleno auge de espiritualidade, e eles vão falar algumas coisas que a gente vai ver. Então, Lucas 9, versículo 1, fala assim, nós vamos ler do 1 ao 6. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes,
Nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa que entrardes, ali permanecereis e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda a parte. Eles estavam arrasando, viu? Versículo 10. Vou pular alguns, tá? 10 ao 13. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhes disseram: despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Vocês sabem o que aconteceu na história dos 5 pães e 2 peixes, né? A glória que eles manifestaram ali, da multiplicação. Versículo 18. Estando ele orando à parte, Jesus, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mais outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Momento de plena revelação de Cristo, né? Versículo 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se tremidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória, os 2 varões que com ele estavam. O que eu quero chamar a atenção aqui é, imagina isso, gente, dia após dia, com experiências assim, sobrenaturais. Ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus. Ele cura, eu curo em nome dele. Imagina, eu curo em nome dele. Olha como que isso subiu a cabeça deles. Aí você pensa, nossa, era para eles estarem super espiritualizados. Mas aí nesse contexto de tanta experiência com Jesus, viu Jesus sendo transfigurado, de repente eles estão lá, né, entre eles sentados, aí surge uma dúvida assim, boba. Assim, poxa, a gente todo curando, todo mundo cheio de poder, né, aqui, poder curando e tal. Quem será que é o maior entre nós? Olha a dúvida deles, o que veio na cabeça deles. Então, aí no primeiro conflito, deixa eu colocar no slide, fica mais organizado. Está lá no versículo 46, se você quiser ler na sua Bíblia, continuar lendo na Bíblia. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Estavam se achando. E aí Jesus vem no versículo 48 e fala assim: pois aquele que entre vós for o menor, este será o maior. Ele já nivela todo mundo por baixo. Né? Nivelou por baixo. Tem ninguém que grande não. Todo mundo é pequeno. Ou pelo menos se quiser ser grande, vai ter que ser pequeno. No reino de Deus é tudo invertido. É outra lógica. Próximo conflito. E aí eles saíram. Desculpa, não vou conseguir lembrar agora como é que foi. Eles foram em uma outra situação. Eles estavam andando. Vocês perceberam que eles estavam andando de cidade em cidade, eles estavam em missão. E aí eles chegaram numa outra situação, que eles chegaram numa cidade samaritana. Tinha muitos samaritanos nessa cidade. E aí
chegando lá, eles não aceitaram que Jesus entrasse. Eles tinham uma rixa. Judeus não gostavam de samaritanos não gostavam de judeus. Tinha uma rixa forte. E ali, eles não deixaram Jesus entrar. E aí João, né, o discípulo do amor, né? Ô gente, o discípulo do amor, que a gente fala, né? Ele falou assim, mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios. Ih, eu estou misturando tudo, né, gente? Esse é o terceiro conflito. Vimos um que em teu nome expulsava demônios e o proibimos, porque não segue conosco. E Jesus respondeu, não me peça, pois quem não é contra você é a favor de você. Eles estavam preocupados que só eles poderiam curar, expulsar demônios, mais ninguém. Só os discípulos. O próximo que é dos samaritanos. Pode ir, amor. Aí, não foi João não, tá? Desculpa, tá, gente? Eu misturei mesmo. Quando fala assim, mestre, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Lá no versículo 46, que é a história da cidade samaritana. Eles estavam prontos para matar todo mundo, igual muito cristão hoje em dia, que defende pena de morte, que fala que tem que ter arma mesmo, para matar o bandido quando entrar em casa. Tem muito crente sanguinário hoje em dia que está me assustando. Fala assim, a resposta de Jesus, vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas para salvá-las. Então, ninguém tem direito de querer destruir ninguém. Né? Ele falou assim, meu espírito não é assim. E aí eu fico pensando, os discípulos naquela onda toda de espiritualidade, pegou uma sequência de queda, queda e queda. Recaída, recaída, recaída. Porque desde aqueles tempos tinha essas pessoas intolerantes. Depois, gente, leia se você tiver tempo Lucas 9. Porque como acontece muita coisa, Jesus estava em ação, uma coisa acontecendo atrás da outra. Às vezes, na hora de organizar, ainda faltou uma certa ligação dos fatos. Mas isso é o que a lição traz, né? Jesus dizendo, Jesus promovendo a paz, só eu vim para salvar. Não, se o outro está pregando, deixa eu pregar, ele está a nosso favor, ele está trabalhando, né, por nós. A outra situação, quem é o maior? Não, todo mundo é menor, todo mundo está aqui para servir. Jesus vai fazendo esses nivelamentos. Próximo. O autor da lição trouxe esses dois princípios para nortear para a gente. Ele fala assim, olha, a gente tem que se basear em dois princípios bíblicos. Primeiro, Deus não é Deus de confusão. Em 1 Coríntios 14, 33. Depois, a verdade liberta o homem de qualquer opressão. Porque se você fica dizendo para o homossexual que ele vai para o inferno, porque ele é homossexual, você perdeu a oportunidade de pregar a palavra, de pregar o Cristo que salva e de mostrar para ele que ele pode ser liberto disso. Você perdeu a oportunidade. Então, o pecado que nos leva para o inferno é o mesmo, de todos. Eu falo que o pecado que leva para o inferno é esse orgulho. O coração que é dominado por si mesmo, é a pessoa que é independente de Deus, longe de Deus. Isso é o pecado que nos leva para o inferno. E aí você perde a oportunidade de pregar para a pessoa que ela precisa voltar para Cristo, pertencer a Cristo. E aí ele traz uma coisa simples que a Bíblia coloca, o que não deve ser tolerado. Todo mundo sabe. O pecado, esse tipo de pergunta que todo cristão responderia. O pecado não deve ser tolerado, né? Aí coloca no versículo de Salmos 5, 4. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. E aí Isaías 59. Por que Deus não gosta do pecado? Por que Deus odeia o pecado? As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós para que vos não ouça. O pecado nos separa de Deus. Deus não gosta do pecado. Ele odeia o pecado. Por esse ponto fundamental, ele nos separa de Deus. Tem outros motivos. Ele é santo. Né? Isso também é o motivo pelo qual Deus odeia o pecado. Mas principalmente porque ele nos separa de Deus. O pecado não deve ser tolerado. Qual pecado? A gente vai pregar que você não pode matar, que você não pode fofocar, que você não pode ter prática do sexual? Não, nós vamos pregar que você não pode viver sem Deus. Você não pode viver independente de Deus. Esse é o pecado. As outras coisas são a nossa vida sendo aperfeiçoada nele. Vamos para as considerações finais. Falamos muito. Vocês devem ter pensado muitas coisas também, tirado as próprias conclusões, né? Mas ele está dizendo, baseado em Tito 3, versículo 9, discussões que não são saudáveis devem ser evitadas.
é melhor calar. É melhor a gente ser menos ativo na internet. Né? Aí ele está dizendo assim, evite, porém, isso é o versículo, controvérsias tolas, genealogias, discussões, contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Isso não tem valor, isso não vai nos levar a lugar nenhum. Pode ir. Outra coisa, quem é cristão é tolerante com o seu próximo, ama, ora, serve, não se deixa levar por atitudes carnais e contrárias ao ensino de Jesus. Gente, o que é ser tolerante para mim? Eu vou falar para vocês o que é ser tolerante para mim. Eu trabalho com criança. Tem crianças que são uns anjinhos. Mas tem crianças, eu falo que tem duas. Hoje eu tenho duas na minha semana, que a minha energia do dia vai toda embora. Aquela criança ficou comigo ali 40 minutos. Quando ela vai, eu estou assim, nossa, por que eu cansei tanto? Porque eu fui tolerante com a criança o tempo inteiro. Eu precisei o tempo inteiro me segurar. Porque se você não se segura, o que você fala? Não, isso não serve pra mim não. Então, tchau, vai embora. Ah, mas você vai dar o leite desse menino? Não, tchau, vai embora. A mãe não está dando conta do menino em casa, aí eu fico nas coisas, não tem que dar conta desse menino aqui, não é possível, né? Então, o ser tolerante é exaustivo. Cansa, gasta energia da gente, porque a gente, na verdade, vai estar se segurando. A gente vai fazendo o exercício de fazer diferente do que a nossa cabeça quer. Né? O seu coração quer. Né? É isso que sua emoção está mandando, mas a sua razão fala, calma, respira, conversa com outra voz, vai devagar. Vamos lá, traz ele, tenta de outro jeito. E é isso. Ser tolerante é cansativo. E aí a gente vai exercitando tolerância. Chega um momento que eu penso assim, nossa, já aconteceu também, que assim, não dou conta, só que eu tenho recurso com a oração, eu oro muito com relação ao trabalho. Assim, não, meu Deus, esse menino, estou dando conta mais, aí eu oro, sai, abençoa, que ele melhora rápido, e rapidinho Deus abençoe e que acha um caminho, porque pode ser que chegue um momento que a gente não vai conseguir mais ser tolerante, porque a gente é ser humano, né? Então, nós como cristãos, nós temos que ser tolerantes, enquanto a gente puder, amar, orar, servir, né? Não se deixar levar por atitudes carnais e contrárias ao ensino de Jesus. É um exercício, um esforço contrário. Isso cansa. E aí lá em João 3, versículo 15 fala, qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo nele. A Bíblia não dá espaço para ódio. Dá mais ódio entre cristãos. A Bíblia não dá espaço para isso. Próximo. Aí eu coloquei do radical convicto. Porque o cristão deve ser um radical convicto. Antigamente a gente achava que ser radical convicto era usar terno e gravata. E saião. Eu falava isso, a gente usava a forma e a gente não ia em festa, não era assim que a gente era radical antes. A festa era do mundo, eu não ia. Tinha a música do mundo, eu não ia. Tinha cerveja ali naquela festa, eu não ia. A gente era um radical chato. Chato. Aí a gente buscou equilibrar isso. Não, a gente pode ir sim. Né? Eu só não preciso beber a cerveja que eles bebem. Eu vou embora mais cedo. Né? Antes do povo começar a falta, eu já vou embora. Né? Então a gente vai criar uns recursos para equilibrar. Só que o que eu acho? A gente equilibrou tanto, que a coisa parece que saiu do controle. Então hoje tem crente que eu vou na festa do mundo, o crente é igual a pessoa do mundo. Sim, eu ainda escandalizava com isso. Eu não sei se eu estou certa ou errada. Eu não vou julgar se está certo ou errado. Eu só escandalizava. Eu falei assim, nossa, o pulando está descendo na boquinha da garrafa, junto com todo mundo. Isso na minha adolescência me assustava muito, né? Eu fui um pouco radical chata, assim, de ir para a festa e ficar só sentada e só comendo, né? Eu lembro da minha formatura, o baile de formatura, eu não fui para a pista de dança. Mas vários colegas no cristão estavam na pista dançando com todo mundo. Então, assim, esse tipo de equilíbrio, eu ainda não sei as respostas todas, né? Eu sei o que eu defini para mim. Eu acho que eu defini para mim um pouco desse cristão chato, porque é mais fácil. Equilibrar é difícil, né? Então a gente tem que pensar assim, esse radical convicto não é a respeito de como só de comportamento. Comportamento é importante. Mas o radical convicto é a gente saber na Bíblia o que a Bíblia fala, né? Aí agora eu vou citar o Malafaia.
Eu acho Malafaia chato, mas eu agradeço a Deus por existir Malafaia. Porque ele é um cara chato que vai lá e fala assim, ó, homossexualismo é pecado e está na Bíblia. Ponto. A Bíblia que condena, não é eu. Ah, Deus ama o pecador, mas o pecado que ele comete, Deus não ama. Aborto, Deus vai para o inferno se cometer aborto, é assassinato. Quantos de nós não estamos tendo coragem de falar essas coisas? Então ele é um radical chato que eu agradeço a Deus que ele existe. Porque a gente vai precisar se posicionar pela cosmovisão cristã. E isso vai ser doído. Porque a pessoa vai falar para si, nossa, eu achava que a Marli era gente boa, que era minha amiga, mas a Marli, na verdade, ela não apoia o homossexualismo. Eu já tive pessoas que conviveram comigo homossexuais. Eu já tive um colega homossexual e depois ele afastou de mim. Eu entendi por que ele afastou de mim. Porque ele sabia, no fundo, que eu não concordava com o estilo de vida que ele levava. Sabia. Então foi aquela pessoa que andou comigo um tempo, eu dava carona, ia para casa dele, visitava e tal. Mas ele não me levou para a amizade da vida dele porque não daria. Né? Quando saía esse assunto sensível, eu tinha que falar assim, poxa, mas eu não tenho jeito. A minha cosmovisão é cristã, a Bíblia fala isso. E eu não tenho como te apoiar nisso. Então a gente vai vendo que vai criando, sendo separadas algumas coisas assim, né? Porque no fundo eles querem andar com gente que afirma o que eles querem. Ele quer andar com alguém que fala assim, não, vai ser feliz. Vai, casa, adota filha, ele quer ouvir isso, né? No fundo dele, gente, isso eu tenho convicção, no fundo do coração dele, ele também gostaria de ter um outro estilo de vida. Eu não acho que ele está gravado, mas não é, digamos, nacional, senão é da maior polêmica, né? Eu não acho que ele é homossexual porque ele quer, né? Só porque ele quer. Não acho que se ele pudesse escolher, talvez ele escolhesse só ele. Então a gente vai vendo esses lados nas pessoas e a gente vai criando empatia por elas, vai se colocar um pouco no lugar delas, vai amá-las um pouco com as dificuldades que elas têm, né? Vai apoiar, vai amar, vai andar junto, até na hora de questionar. Você falou, você é contra. Na hora de questionar, eu sou contra. A nossa cosmovisão tem que ser bíblica, não adianta. O que a Bíblia fala sobre aborto? Ah, não, a Bíblia não fala que aborto é proibido. Mas a Bíblia, por exemplo, cita lá o salmista falando que no ventre da mãe, Deus já conhecia ele. Cita um outro exemplo de um homem, aí entra uma outra questão polêmica, né, que eu não queria. Mas a Igreja Católica até hoje discute isso. De um sujeito, quem lembra o nome dele, que na hora de jogava a semente fora e que isso aborrecia a Deus. Lembra o nome dele? É o filho de Abraão? Quem teve noivo 12 anos? Não vou lembrar, mas eu lembrei dele agora. Porque eu falei, não vou entrar nessa questão, porque hoje a gente usa o quê? Anticoncepcional. Se eu vou entrar nessa questão polêmica, eu não vou. A gente usa preservativo, quem não quer engravidar não engravida. Né? Então a gente vai para a Bíblia, a gente vai achar tanta coisa na Bíblia que é um discurso radical, né? Mas a gente tem que criar um radicalismo bíblico. A Bíblia também, gente, vai promovendo certo equilíbrio com as coisas, né? Às vezes um critério não vai, mas outro critério vai. Quando fala assim, beber vinho é pecado, né? Não é pecado. Eu falo assim, beber vinho não é pecado. A Bíblia fala que não é bom que você embebede, né? Que você perca o seu domínio próprio. Só que aí a Bíblia vem e fala uma outra coisa. Ela fala assim, olha, se o seu irmão escandalizar com qualquer coisa que você fizer, não faça. Às vezes eu posso beber porque a Bíblia deixa, mas meu irmão escandalizou, posso beber? Não posso mais beber, porque a fé do outro é fraca, eu não posso. E por aí vai, a Bíblia às vezes nos cerca por um lado, mas cerca por outro lado. Então conhecer a Bíblia é muito importante se a gente quer acertar um pouco mais, fazendo aquilo que foi ensinado pra gente. Aí pra gente não ser esse tipo de radical, que só repete o que o outro falou. Beber é pecado, ponto. Né? Porque não está na Bíblia isso não. Isso foi da cultura religiosa que se firmou no nosso Brasil. Tá, e aí o último slide, tá, gente, pra gente encerrar. A Bíblia fala sobre identidade cristã, fala sobre responsabilidades cristãs, mas também ensina sobre saúde emocional. Por quê? Eu tenho que tolerar tudo, gente? Será que é isso mesmo? Será que eu tenho que tolerar tudo a ponto de me desfazer como pessoa, de me destruir como pessoa, de ficar mal? Não é bem isso que a Bíblia ensina, né? Por isso que eu falo, a Bíblia sempre tem os dois lados, vai cercando. Eu coloquei um versículo aí, passa para mim, Thiago.
Ou deixa eu ver se a gente vai ler. É 1 Coríntios 5, versículo 1. Vamos abrir a Bíblia? A Bíblia nos autoriza a afastar, às vezes, de algumas pessoas. Quem fala isso é o Cláudio Duarte, né? Tem gente que não gosta que ele fale isso, não. Ele fala que tem gente que é para ser amigo, ele fala isso dentro da igreja. Tem gente que é para ser amigo, tem gente que é para ser... falar só oi. Bom dia. Quem já viu essa mensagem dele? 1 Coríntios 5, versículo 1. Fala assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir mulher do seu próprio pai. Não sabe qual é o versículo certo? Ah tá, versículo 11, é que eu digitei errado. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal nem ainda com mais. Então ele nos autoriza a separar quem edifica também de quem não edifica. Certo? Então isso está na Bíblia. Tem cristão, tem pessoas que se dizem cristãos, mas a conduta dela não é de cristã. Você não vê nela um traço de arrependimento, você não vê às vezes a pessoa um traço do Espírito Santo. Aí você fica assim, poxa, como que é isso na vida da pessoa? A Bíblia fala, não precisa associar. Você tolera algumas coisas, mas não te edifica. Está te piorando como pessoa? Não associa. Não precisa comer. Tá? A Bíblia dá pra gente essa blindagem. Se blinde emocionalmente também no meio cristão. A cosmovisão cristã também é pra gente uma blindagem enorme. Porque na hora que eu escutar aquilo lá na internet, eu vou falar assim, poxa, meu Jesus, ele não fala para a pessoa ter pena de morte morrer. Ele fala que tem jeito daquela pessoa. Tem uma oportunidade daquela pessoa se converter. Né? Edilene falou aqui do Lázaro. Tem uma possibilidade dessa pessoa se regenerar. Quem sou eu para matar e tirar a vida dele? Então, cosmovisão cristã é para ajudar a gente a decidir, a se colocar, a se posicionar diante das situações. E empatia, Marcos 22, versículo 39, que fala: o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Então, vê como você está tratando o outro. Se para o outro é fácil ouvir aquilo que você está falando, né? E aí a gente vai exercitando a empatia, o sofrimento que o outro tem, né? Tentar não minimizar o sofrimento, mas a gente vai tolerando até determinado ponto, igual eu disse. Eu já contei isso aqui. Teve uma família que eu atendi no SUS. A mulher chega desesperada e dando barraco. Por acaso, lá no serviço, um dia eu fui lá e acolhi ela e acalmei ela. E meio que eu fui um pouco aquela pessoa apaziguadora dela. Quando ela chegava lá, o que você está querendo? O que você está precisando? Aí eu tentava. E aí ela ficou uns anos sem dar barraco. Mas aí passa um ano, passa dois, ela melhorou uma coisa, melhorou outra. Mas aquela pessoa que não melhora, nunca. Aí depois volta com outro problema. Ah, agora é o meu filho que está precisando tomar um remédio. Ah, agora é isso. Ah, agora eu inventei de fazer bariátrica. Agora eu estou surtando que eu fiz bariátrica. Lembra? Então, assim, é uma pessoa que parece que nunca melhora. Eu caminhei, sei lá, uns 7 anos com essa pessoa e por fim eu falei assim, poxa, eu não estou dando conta mais. Não aguento mais. Aí quando ela chega lá, hoje eu dou cumprimento, dá oi, ela tem na rua, oi. Mas assim, quando precisa servir ela para alguma coisa ou atender ela, é sempre alguém que vai atender, não sou eu mais. Então eu tolerei, a nossa tolerância tem limite, gente. A gente vai aguentando até determinado ponto. E como cristão a gente tem que ter muito cuidado para não ser aquela pessoa que fica explodindo a tolerância do outro. Eu já falei isso tantas vezes, né? A gente precisa se tornar pessoas fáceis de conviver, fáceis de amar, fáceis de tolerar, né? E aí a gente vai tentando vencer essa luta da intolerância. E para as famílias, você não pode deixar de falar para as famílias, não seja imparcial. Se você estiver sendo imparcial, seu filho vai aprender com as coisas lá do mundo. Decisão sobre carreira, a gente começou sobre decisão de carreira. Não deixa seu filho decidir sozinho, assim, por coisa, não. Por que ele está decidindo aquilo? Como aquilo vai conviver com a vida cristã dele? Como aquilo vai contribuir?
a minha escolha de carreira foi orientada pela igreja de alguma forma, porque ela falou assim, olha, eu quero que você vai servir em alguma coisa que vai ajudar pessoas. Não foi com foco só financeiro. Trabalhe em alguma coisa que você possa ajudar pessoas, que você possa fazer missão. Então, essa orientação é toda a profissão que serve para o cristão? Não, não é, né? Então, converse sobre isso, oriente todos os detalhes, não seja parcial, porque ele vai estar pegando outras referências. E não se assustem, viu? Hoje, os nossos adolescentes, se as crianças vão ser assim, hoje eles aceitam o casamento gay, tá? Eles aceitam, eles acham que é normal. E talvez nossa próxima geração, se não forem cristãos convictos com essa base cristã, dentro da nossa igreja batista vai ter casamentos gays. Porque nós não fizemos não cumprimos o nosso papel de formar. Dizer, olha, a Bíblia não diz assim. Nós não nos posicionamos. Então vai correr solto. Né? E qualquer outra coisa que você imaginar vai correr solto. Como já corre, né? Tantas vezes. Eu me preocupo muito hoje com o adolescente que vai para fora fazer faculdade. Porque quando chega lá, ele libera tudo. Porque estava guardando em casa. Aí você fala assim, poxa, que é isso? Quem é essa pessoa? Né? Às vezes até tem esse equilíbrio de voltar e encontrar um caminho de volta para a igreja e tal. Mas é muito perigoso deixar filho solto. Eu não sou mãe, gente. Mas eu estou nesse papel de formadora há muitos anos já, né? Eu já fui professora de adolescente, eu converso com adolescentes até hoje, pergunto as opiniões. E eles já têm isso tudo como normal. Tá? E se não conversa em casa, vai continuar até que a gente... Aqui não tenha diferença mesmo para o mundo nenhum. Então, que a gente não seja imparcial. Vamos nos blindar dentro do possível e vamos conhecer a Bíblia também para a gente ter ferramenta para nos proteger e proteger para nossos filhos. Vamos orar? Vai encerrar? Semana que vem, venham para a Lara, né? Quem tem filhos, vai falar sobre o excesso de proteção e cuidado. Então vamos orar. Senhor, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade de poder pensar um pouquinho sobre esse problema da intolerância que está no mundo inteiro e está todos os dias na rede social. Nós estamos passando tantas dificuldades, ó Deus, com isso. Estamos sendo discriminados como cristãos. Nós sabemos que nossos anteriores também já discriminaram muitas pessoas. Então eu te peço, ó Pai, que o Senhor nos dê equilíbrio, Deus. Tanto para que nós não venhamos, ó Deus, ser intolerantes com as pessoas, discriminar as pessoas, que nós venhamos saber amar, ter empatia, que nós possamos ser pessoas fáceis de conviver, leves, que nós possamos parar de esperar que as pessoas sejam perfeitas, porque na verdade ninguém é perfeito. Nós precisamos aprender a olhar o lado bom das pessoas, a valorizar o que cada uma traz de contribuição. Então nós precisamos, ó Deus, ser crentes melhores, cristãos melhores, ser mais sábios na hora de não falar, de calar, de ouvir, ser sábios também na hora de defender, ó Deus, uma posição. Deus, tem sido tão difícil, Pai, estar nesse mundo hoje. Então que o Senhor nos dê muita sabedoria, porque eu entendo que essa sabedoria é só vindo do Teu Espírito Santo mesmo, Pai, para nos ajudar. Senhor, permita que as famílias, ó Deus, sejam abençoadas também, ó Deus, com essa clareza, ó Deus, da Tua palavra, com a clareza do posicionamento cristão, que elas possam ensinar seus filhos, ó Deus, que nós possamos ter sucesso nessa área, Pai, é o que eu te peço, que a Tua igreja tenha sucesso em ensinar as crianças aquilo que a Tua Bíblia fala e ensina, e que o Senhor nos ajude, ó Deus, para que dentro do nosso coração, ó Pai, que nosso coração seja puro, que não haja no nosso coração maldade, preconceito, discriminação, para que o Senhor possa realmente se agradar de nós. Eu sei como é difícil, Pai, nós temos todos lutado, mas que o Senhor possa estar conosco nessa caminhada. É o que eu te peço, ó Pai, confiando que só através do Senhor nós vamos conseguir. E que o Senhor nos abençoe, ó Pai, no restante desse dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, aí todos estamos liberados, tá? Culto à noite, se Deus quiser.